na pregação do Evangelho, o homem tem conhecimento do sacrifício que Jesus fez para que o homem seja reconciliado com Deus. Depois nós temos, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então passamos a ser embaixadores, então representantes do reino celestial. Somos da terra? Não, somos do céu. Somos cidadãos do céu. Somos agora filhos, não da ira, mas filhos de Deus. Temos agora um reino onde aquele que comanda é aquele que criou todas as coisas. E Ele é nosso Senhor. E qual o desejo dele? Qual a ordem dele para nós? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, a função primordial de cada crente é transmitir esse Evangelho. É até mais do que transmitir. É compartilhar essa salvação para as pessoas. É fazer o que Deus gostaria de Ele mesmo estar fazendo. Pregando a reconciliação do homem com Deus. Falando para todos os homens que Deus quer reconciliar. Deus quer perdoar os pecados de todos. Deus quer reconciliar todos com Ele. Estavam separados, brigados, mas Deus quer uni-los e quer fazer de todos a sua igreja, o seu povo, e quer que todos sejam salvos, não é apenas um ou dois, mas Cristo morreu por todos. Todos estão incluídos aí nessa reconciliação. Só precisam aceitar isso, reconhecer isso, se curvarem a isso. E ele diz então, aquele que não conheceu o pecado. Quem é que não conheceu o pecado? Jesus. Ele veio, morou na terra, viveu como homem, mas nunca pecou. Então esse Jesus, Deus o fez pecado por nós. Isaías 53 diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, nossas enfermidades, tudo que nós tínhamos que não prestava, Jesus tomou sobre Ele. E era preciso que houvesse então um juízo sobre o pecado. E o juízo foi executado. O juízo era morte, morte de cruz. E Jesus pagou esse preço, se ofereceu como sacrifício vivo. Para que houvesse a reconciliação, era preciso haver o castigo sobre o pecado. Era preciso remover essa barreira para haver essa reconciliação. O que impedia a reconciliação? O pecado. Então Jesus removeu essa barreira para que nós pudéssemos ser unidos a Deus, ligados a Deus. Então, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, agora, quando Deus olha para nós, Ele olha via Jesus Cristo. Ele vê o seu Filho morrendo por nós na cruz do Calvário, levando os nossos pecados sobre Ele. Então, por isso houve a reconciliação, porque Deus é justo e Ele aplica a sua justiça. Então, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é declarado justo. A justiça de Deus foi aplicada. Você é pecador, merecia para o inferno, mas Jesus morreu em seu lugar. Então, Deus aplica a sua justiça. Já foi pago o preço, o castigo pelo pecado já foi executado em Jesus Cristo. E então, nós podemos ser ligados então com Deus. Podemos estar na presença de Deus e podemos morar para sempre com Deus no futuro. Glória a Deus. Vamos ver aí um quadro sobre a nossa situação antes da reconciliação com Deus. E agora nós vamos ver também as bênçãos decorrentes dessa reconciliação. E vamos ver aí as referências onde você acha isso que vamos dizer. Vamos ver então. Antes da reconciliação, nós estávamos
em ruína, ou seja, caminhando para o pecado, para a morte. Quando veio então a bênção recorrente da reconciliação através da morte de Jesus Cristo, nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, então da ruína nós passamos para a salvação. Você pode ver isso em Romanos 5, de 8 a 9 aí. Depois, antes da reconciliação, nós estávamos em pecado, e esse pecado nos separava de Deus. Com a reconciliação veio a justiça, nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus, declarados santos devido a Jesus ter levado o nosso pecado sobre ele. Romanos 5, 12, 15, 18 e 21. Depois, antes da reconciliação, estávamos mortos para Deus, separados de Deus. Então era o ministério da morte que reinava sobre nós. Com a reconciliação veio a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 5, 12, 16, 17 e 21. Então, antes da reconciliação, estávamos separados de Deus. Com a reconciliação, através do sacrifício de Jesus, nós temos agora um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, pois o Espírito Santo mora em nós. Romanos 5, de 11 e 19. Antes da reconciliação, nós vivíamos em desobediência a Deus. E agora, com a reconciliação, nós vivemos em obediência. Temos um dono, um Senhor, e devemos viver obediência a Ele. Romanos 5, 12 e 19. Antes da reconciliação, morte do corpo e da alma. Então estavam condenados aí o corpo e a alma a morrerem, a viver eternamente distantes de Deus. Agora, com a reconciliação, nós temos um corpo incorruptível, que vai acontecer durante aí o arrebatamento da igreja. E temos a vida eterna. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 a 52. Glória a Deus. Então veja bem que de uma situação de ruína, pecado, morte, separação de Deus, desobediência, morte do corpo e da alma, tudo isso nós passamos para uma situação de salvação, justiça, vida eterna, relacionamento com Deus, obediência a Deus e um corpo incorruptível e vida eterna por fim com Deus. Nós no dia do arrebatamento receberemos esse corpo incorruptível. Corpo terrestre nós temos hoje, passaremos a ter um corpo celeste. Corpo corruptível, teremos um corpo incorruptível. De corpo terrestre para celeste, de material para espiritual, de findo para imortal, eterno. Então essa é a situação nova que nós temos em Cristo, se nós estivermos em Cristo. Glória a Deus. Vamos ver então o nosso questionário para nós passarmos aí pelos pontos da nossa revista. Na nossa primeira pergunta, dentro do texto áureo, para completar. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Então, tudo de bom, de maravilhoso, vida eterna com Deus, corpo glorioso, libertação total de toda dor, pecado, sofrimento, tudo isso que nos espera no arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus para nos buscar, todo esse futuro glorioso, além da salvação que já conquistamos em Cristo, além da vida eterna que já temos quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, além de vivermos aqui na terra com o Espírito Santo, ainda podemos aí ter dons do Espírito Santo operando através de nós, que são aí as capacitações para que nós possamos transmitir o Evangelho. Tudo isso de maravilhoso, cura, libertação, tudo isso nós recebemos de Deus, provém de Deus,
Porque Deus nos procurou para a reconciliação com Ele, através do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo, por nós na cruz. Então, através de Jesus. Agora Ele nos dá o ministério, ou seja, o trabalho, como servos que somos, de transmitir essa reconciliação a todos os homens. Depois, a nossa verdade prática, número 2, para completar, o ministério da reconciliação consiste fundamentalmente na proclamação da obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. Em que consiste esse ministério da reconciliação?